Eu quero iniciar essa campanha Projetando 2025, né? 2025 com essa palavra, aprendendo com Davi a arte da vitória, a arte de ser vencedor, tá? Todos nós aqui, nós não somos homens fracassados, nem mulheres fracassadas. Nós nascemos para vencer, nós nascemos para triunfar. E vamos aprender com Davi aqui essa arte da vitória. Vou ler o capítulo 28 até o versículo de número 10, só até o versículo 10, para a gente. Pode colocar na tela isso, não? Isto. Vamos ler. Todos lendo junto aí, que a tradução é a mesma. Vamos ler para nós estarmos sabendo o que estamos falando. Vamos lá? Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escute-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Estando nos pés do nosso Deus, fiz plano para construí-lo. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. Entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. E me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho, e eu serei pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhe perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenha a posse dessa boa terra e dê por herança os seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Ponto. Seja forte e mãos ao trabalho. Amém? Repita comigo: seja forte e mãos ao trabalho. Amém. Aleluia. Esta é a palavra que eu quero dividir com vocês nesta noite, sobre o nosso referência bíblica, o homem chamado Davi, Este que é uma bênção para todos nós, quando nós buscamos na história dele, nos fatos dele, muitas lições para a vida da gente. Então é sobre ele que eu quero falar nessa noite, Aprendendo com Davi. Eu sei que você quer ser vencedor, você não quer ser do time dos derrotados, dos fracassados. Você nasceu para ser vencedor, então a gente tem que aprender com o vencedor, Não queira aprender vitória com fracassado. Vitória se aprende com quem venceu, Quem venceu, Há um pensamento que assim, os homens caem, mas só os fortes levantam, Só os fortes. Os homens caem, mas quem levanta é os fortes, o que sobrepõe a qualquer obstáculo. Há um pensamento, um pensamento de um grande evangelista que fala assim: o homem perdedor foca naquilo que ele perdeu, mas o homem vencedor
foca naquilo que almeja. O homem perdedor foca naquilo que perdeu, mas o homem vencedor foca naquilo que almeja. Então nós temos, baseado nessa ideia aqui também, Davi ensina para a gente algumas coisas. Davi então, ele nos ensina a lidar com conquistas, com vitórias, com diversidade, com situações totalmente difíceis, com problemas, com vales, com montanhas. Ele ensina, nós aprendemos com Davi, em qualquer circunstância da vida, a gente desenvolve através do que ele fez, o entendimento de como nós devemos proceder. O doutor Eugênio Peterson, ele tem um livro sobre reflexões sobre Davi. Ele afirma o seguinte: diz a história de Davi, que Davi é útil, não porque nos mostra como viver, mas como vivemos. Então veja bem, ele traduzindo a vida de Davi, ele faz assim: não, Davi é útil, não para a gente descobrir nele como viver, né? Não é viver como Davi, é viver como nós vivemos, né? É trazer a experiência dele e aplicar para nós. Ele diz o seguinte: com Davi nós sentimos indaguados, não por não poder fazer o bem que ele faz, mas porque Davi fez tudo pior do que nós e nunca desistiu de Deus. É interessante, ele fez tudo pior do que nós, mas ele não desistiu de Deus. O segredo de Davi foi exatamente esse: nunca desistir de Deus, né? Em toda situação, em toda adversidade, em todos os momentos, em toda crise, ele colocou Deus como primazia na sua vida. Portanto, Davi nos ensina um segredo do crescimento espiritual, do crescimento ministerial, do crescimento de como viver na dependência do Senhor Deus, de como viver na dependência do Senhor Deus. Sendo que este vencedor ensina suas experiências nas mais diversas situações que a gente possa imaginar. Davi teve enfrentamento dos irmãos dolorosos, problemas intrigantes, né? Sofreu na pele as mais diversas situações, circunstâncias desfavoráveis, mas nada disso foi motivo de Davi pranchear, Davi perder a esperança, e Davi desistir, e Davi reclamar, Davi murmurar. Nada disso foi razão. Ele, portanto, ele soube lidar com os conflitos, com os dilemas, com lutas, com dissabores de toda espécie, né? Espécies de sabores e que são comuns a todos nós, né? Ele soube, portanto, vencer tudo isso. Davi, no capítulo do Salmo 51, ele ensina para nós, ele dá uma lição para a gente sobre a guerra, né? Essa guerra que é comum a mim e você, a guerra do desejo de Deus versus meu desejo, né? Desejo de Deus e versus meu desejo. No capítulo 51, ele dá essas informações para a gente compreender qual que é essa guerra que eu tenho e você tem. Os meus desejos versus ao desejo de Deus. Qual que vai vencer? Qual que vai prevalecer, né? Davi ensina claramente que apesar de ele ter um desejo muito forte, mas ele permitiu que os desejos de Deus prevalecessem na sua vida. Por isso, ele é um homem vencedor. Ele deixou que os desejos de Deus fossem mais forte, fosse mais presente, fosse mais real na sua vida, né? Agora, com Davi, eu aprendo o seguinte, 4 coisas importantes a princípio aqui. Primeira, que eu aprendo com Davi aqui no seu texto: repita comigo, Deus sempre está com a razão. Deus sempre está com a razão. Não queira questionar Deus
nas suas razões, porque você vai perder essa guerra. Tá? Não queira conflitar Deus nas razões que Ele tem para mim e para você. Segunda coisa, é melhor sempre a gente esperar em Deus. Repita comigo, é melhor sempre esperar em Deus. Não tem jeito, irmão, não adianta. A melhor espera é esperar em Deus, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim. Então, Davi ensina esse segredo. É sempre, olha, em diante de qualquer situação, qualquer tragédia, qualquer momento, qualquer vacilação, o melhor é esperar em Deus. Outra coisa que ele ensina, é melhor cair na mão de Deus do que cair nas mãos dos homens. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Os homens não perdoam, os homens rebentam a gente, os homens acabam com a gente, caluniam a gente, difamam a gente. Mas se você cair na mão de Deus, Ele pode até castigar, mas ao final a vitória vem. Aleluia. Outra coisa que Davi ensina é o seguinte, que Deus deve ter sempre a primazia até para castigar. Deus tem que ter a primazia na minha vida até para castigar. Então, entre Deus me castigar e o homem me castigar, Deus castiga a mim, porque o castigo de Deus é melhor. Amém? Muito bem. Aí nós aprendemos o seguinte, que com Davi, ele ensina para a gente o seguinte, que a vida somente tem sentido dentro dos propósitos do Senhor Deus. O resto é balela, é conversa fiada. A vida só tem sentido no plano de Deus. A vida pode ser muito boa para muita gente fora do plano de Deus, mas um dia ele tem que concluir, não valeu a pena, perdi meu tempo, conquistei, fiz isso, ganhei, não adiantou nada, porque a vida só tem respostas agradáveis, perfeitas, alegres e belas, é quando a gente vive no propósito do Senhor Deus. Amém? Aleluia. Davi, ele expressa na sua vida a obediência a Deus era incondicional. Ele, bem claro, obedecer a Deus para mim é um ato inegociável, é incondicional. Eu sirvo a Deus e eu não tenho outra condição, não me apresenta outra solução, outra opção. A mim cabe unicamente obedecer a Deus. Isto era inegociável para Davi. E Davi também ensina para a gente que as bênçãos do Senhor Deus sempre são condicionais. Obedecer é incondicional, mas receber a bênção é condicional. Qual que é a condição? A condição para receber a bênção é você ser sempre obediente. Aleluia. Então os obedientes a Deus, pode ficar certo que a resposta, a correspondência é a bênção do Senhor Deus. Isso que Davi ensina. Davi ensina para a gente também o seguinte, que ele ensina para a gente que tem, que Deus tem muito mais para fazer em nós do que nós fazer para Deus. Tá? Davi ensina bem claro, a vida dele revela que ele entendeu que quando foi construir o templo, né, que ele pensava que era o apogeu da sua vida, Deus tirou dele, você é guerreiro e matador, você não vai construir, deixa para outra pessoa. Mas Davi, ouvindo isso de Deus, ele não questionou, não murmurou, não entristeceu, porque ele sabia, ele tinha essa ideia, Deus tem muito mais a fazer em mim do que eu fazer para Deus. Amém? Entenda isso, meu irmão, tá? Às vezes você fica preocupado em fazer para Deus, mas deixa Deus fazer o que Ele quer fazer em você, que é melhor. Deixa Deus fazer o que Ele pretende, Ele pode, Ele quer fazer na sua vida. Aleluia! Agora eu preciso ler com vocês
alguns textos aqui, antes da nossa sequência da palavra. Vou ler, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 16, e o verso 7. Verso 7. Eu gostaria de ler essa oração. Que oração bela. 16, 7 fala assim. Fala salmo de gratidão de Davi. Foi naquele dia que pela primeira vez, olha, foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvar a Deus com salmos de gratidão. Pela primeira vez, Davi chama Asaf e seus parentes. Davi, Asaf, por favor, louve a Deus com gratidão. Passe. Aí o salmo está aqui. O salmo não, primeiro escrito de Davi, nesse sentido de salmo de exaltação. Ele, no salmo, fala bem assim, ó, versículo 8 em diante. Dei graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito. Cante para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhe para o Senhor e para a sua força, busque sempre a sua face. Lembra-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendente de Israel, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez a Abraão, do juramento que fez a Isaac, que confirmou para Jacó como decreto e para Israel como aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito pouco, sendo estrangeiro nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas a terra, proclame a tua salvação dia após dia, anunciai a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Dei ao Senhor, ó família das nações, dei ao Senhor glória e força, dei ao Senhor glória devida ao seu nome. Traga oferta, venha à sua presença, adore o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e ele não se abalará. Que o céu se alegre, que a terra exulte e diga entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exulte os campos e tudo que nele há. Então as árvores e as florestas cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graça ao Senhor, porque ele é bom e seu amor dura para sempre. Clamem, salvem-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúnem-se, livra-se das nações, para que demos graça ao teu santo nome e façamos o seu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Ah, que coisa linda, que coisa bela, né? Que coisa bela. Davi sabia expressar exatamente, ponto a ponto, com muita sabedoria, o que era falar com Deus. Versículo 43 do 16 fala assim: olha, então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Davi voltou para a sua família para abençoar. Diga, Davi voltou para a sua família para abençoar, ou para abençoar a sua família. Agora, se eu vejo no capítulo 17,
ele faz, versículo 16, então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou diante do Senhor e orou. E orou. Uma coisa é bem clara, Davi, ele tinha o ministério da oração como uma coisa constante. E eu lembro de uma coisa de vencedor. Homens fracassados, homens derrotados, faz as coisas esporadicamente. Homens vencedores faz as coisas diariamente. Davi é vencedor porque ele orava diariamente. Diga assim, Davi orava diariamente. Esse é o segredo da vitória. Ele é um homem que orava diariamente. A oração de Davi é mais bonita do que a história dele. É mais poética do que a história dele. Aí, seguindo aí no mesmo capítulo, no capítulo 17, ele termina a oração e fala bem assim: agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Fala assim, diga comigo, para que ela continue para sempre na tua presença. Olha a ideia, olha a inteligência, olha o desejo de Davi. Senhor, abençoa a minha família, abençoe a minha família, a família do teu servo, para que ela continue na tua presença. Aí ele termina assim: pois o que tu, Senhor, abençoar, abençoado está para sempre. Agora, repita: o que Deus abençoa, abençoado está para sempre. Segura isso aí, tá? O que Deus abençoa, abençoado está para sempre. Aleluia. O que Deus abençoa. Gente, isto é uma inteligência espiritual que Davi ensina para a gente, que a gente às vezes peca. Nós temos às vezes a perca de tempo. Fala assim, Deus me abençoa a minha casa, né? Irmão, você tem que orar, Deus, a minha família que está abençoada pelo Senhor, a minha pessoa, a minha igreja que está abençoada pelo Senhor, confirme a tua bênção na vida de cada um de nós. Irmão, nós somos abençoados e acabou. Queira qualquer um contestar isso, mas a Bíblia diz: quem Deus abençoa para sempre está abençoado. Deus não tira a bênção que Ele abençoa você e a mim. Glória ao Senhor. Aí versículo seguinte fala assim, fala assim, versículo 18, versículo 12, ele fala assim: Abisaí, ele conta as vitórias que ele contou, as vitórias militares de Davi. No final ele fala assim: o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares para onde ele ia. Fala comigo, o Senhor dava vitória para Davi em todos os lugares que ele ia. Essa que é a questão, onde que ele passava, onde que ele botava o pé, Deus abençoava ele. Aí eu quero mais um texto aqui para dar sequência à palavra. Capítulo 21 e o verso 8, fala assim: então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Pequei gravemente contra o Senhor por aquilo que eu fiz. E o que eu fiz foi loucura. É o rei, hein, irmão? Isso é o rei Davi. Aí, esse texto aqui é o problema que você sabe bem, aquele recenseamento que ele fez, que a consequência foi alguns milhares de pessoas vieram a morrer por causa disso. Aí o versículo 24 fala assim: o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não
faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Tem muita sabedoria aqui, tem muita inteligência espiritual aqui de Davi. Olha, Deus orientou ele a construir um local para colocar a Arca da Aliança. E o local ideal era a terra de uma pessoa chamada Araúna, né? Ele foi para Araúna. Eu quero que você me venda a sua terra, essa propriedade, porque eu quero construir aqui o lugar de colocar a Arca do Senhor. Aí Araúna dispôs a entregar para Davi: considera teu, rei, pode tomar para ti. Não é assim não. Ele falou assim: ó, não é assim não. Faço questão de pagar o preço que vale. Quanto vale o preço justo, é? Outra coisa, eu não vou dar para o Senhor, não oferecer para o Senhor alguma coisa que não me custou nada. Não vou fazer essa estupidez, Araúna. Não vou fazer. Eu nem vou oferecer algum holocausto, alguma oferta que não me custou nada. Isso não tem validade. Eu tenho que ofertar aquilo que me custou alguma coisa. Então Davi estava ensinando sobre isso. Então essas palavras, eu quero fazer conexão, portanto, com o capítulo 28, para a gente fazer aqui a continuidade dessa mensagem, para nós combinarmos com a nossa oração em prol dos projetos 2025. Com Davi eu aprendo algumas coisas especiais. Muita coisa, mas eu quero enumerar aqui algumas. Por exemplo, Davi ensina para a gente a prioridade da presença de Deus na vida. A prioridade, a primazia. Davi tinha esta preocupação, tinha essa prontidão. Ele era o homem que vocês pensam que ele é, né? Cometeu muito desatino, mas ele tinha uma preocupação: eu não posso nunca perder a presença de Deus na vida. A presença de Deus na vida é a coisa mais importante, mais rica, mais bela, mais interessante da minha vida. Eu preciso sentir, né? Ele quando no 51, quando ele falava, confessava os seus pecados, ele falava: Senhor, olha, eu pequei, sou pecador, sou miserável, limpa meu coração. Agora, por misericórdia, não tire de mim a sua presença. Pode me castigar, pode me punir, pode fazer o que o Senhor quiser, mas por favor, não retire de mim a tua presença. Amém? Aleluia. Então a presença de Deus para Davi era aquilo que era essencial para o seu crescimento, para a sua convivência, para as suas vitórias, para ele ser o vencedor que foi. Porque sem a presença de Deus nós não somos nada, irmãos. Nós vivemos sem a presença de Deus, nós não passamos de religiosos, enganados, né? Enganados, ofertando e praticando coisa, religiosamente falando, sem sentir nada. A importância, se você quer ser uma pessoa vencedora na vida, se você quer ser um homem ou mulher vencedora, preocupe-se, Senhor, a tua presença eu preciso sentir, de manhã, tarde e noite. Eu preciso perceber que a tua presença está com a gente, não é? A tua presença, qual que é a linda presença de Deus aí? Tem um aí? A presença de Deus? Canta aí, lembra um aí, por favor. Glória a Jesus. A presença de Deus na minha vida, ela é excelente. A segunda coisa que Davi ensina: a gente precisa estar cercado de companheiros com disposições e motivação para o trabalho, sabe? A gente precisa estar cercado de gente que tem motivação, que tem disposição, que quer pôr a mão no arado, que quer trabalhar. Olha, se você quer ficar fracassado,
ande com quem não quer nada. Quem quer só moleza. Aquele que entregou os pontos, não é? Só quer a bênção apostólica. Esse tipo de gente, irmão, se você andar com esse tipo de gente, você não vai para lugar nenhum. Anda com quem está motivado para ir para o céu. Anda com quem está motivado para servir a Deus. Anda com quem está motivado para orar, jejuar e buscar a Deus. Amém? Com Davi eu aprendo isso. Ele cercou de companheiros e parceiros motivados para ganhar guerra, vencer desafio, vencer tribulação, vencer tudo aquilo que pudesse vir contra ele. Ele estava pronto para essa batalha. Terceira coisa, irmão, Davi ensina para a gente viver respirando os objetivos do reino dos céus. Viver respirando. Davi amanhecia todo dia. Imagina um rei, os afazeres que ele tinha, comandante de um exército, reinava sobre muitas nações, não é? Ele, Davi, que tinha muita coisa a cumprir, muita agenda a fazer. Mas Davi não, ao contrário de Saul, que é o seu exemplo negativo. O Saul, ele agoniava, preocupava, ocupava tanto tempo com o reino, que Deus ficou de lado. Mas Davi não. Ele tinha o seu reino, tinha o seu poder, tinha suas obrigações, tinha sua atividade, mas amanhecia e dormia respirando com o reino de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem diz glória a Deus por isso? Amém? O problema é esse, meu e você, irmão. Às vezes nós colocamos o reino de Deus em terceiro e quarto lugar. Por favor, respira o reino de Deus 24 horas por dia. Aleluia, aleluia. Outra informação que a gente tem de Davi aqui é que ele fazia questão de fazer aí, que a alegria, deixar que a alegria que ele tinha no Senhor contaminasse os outros, sabe? Alegria, ele era um brabo, valente, guerreiro, determinado, mas ele manifestava uma alegria que contaminava todo mundo. Ô irmão, por favor, a gente precisa buscar essa alegria que contamina as pessoas, contamina os irmãos, contamina a família, contamina a vizinhança, contamina a cidade. A alegria do Senhor na nossa vida tem que contaminar o ambiente. Amém? Aleluia. Você tem que ser alegre. Eu só quero tua presença. Tem que ser alegre. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer. Outra coisa que Davi tinha, que a gente precisa observar, irmão, ele buscava o Senhor continuamente. Aleluia. Davi, como rei, ele tinha tempo de compor belas poesias espirituais e proféticas todos os dias. Irmão, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor pede para você
busque-me, busque-me, porque eu quero te revelar. Busque-me, porque eu quero te ajudar. Busque a minha presença, busque o meu poder, porque eu quero ainda mais te abençoar. O Senhor que pede para nós isso. Davi, ele valorizava profundamente a palavra do Senhor Deus. Davi tinha uma coisa interessante, que ele reafirmava com certeza as promessas das quais ele estava almejando. Ele tem essa capacidade. O texto aqui fala bem claro, que Davi orava: Senhor, o Senhor prometeu, e ele compromete. O Senhor prometeu, o Senhor é Deus, e o que o Senhor promete não volta atrás. Então ele comprometia Deus na sua promessa. Hoje na escola dominical nós falávamos sobre o Pentecoste. O Pentecoste foi, aliás, o trimestre, nossa, agora é sobre o Pentecoste, movimento pentecostal, lições maravilhosas, comentadas pelo pastor, pelo bispo Oídes. Aí tem lá o seguinte: no Pentecoste, Jesus ficou 40 dias na terra, andando, visitando, falando, ministrando, né? E ele disse: olha, vai para Jerusalém e fique lá, aguardando o cumprimento da promessa. Fique lá, aguardando o cumprimento da promessa. E os discípulos foram, o total de 120 pessoas, foram para Jerusalém e ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 10 dias depois, completou 50 dias. O Espírito Santo desceu e batizou aquele povo com poder e com glória, para lhes proclamarem as maravilhas do Senhor. Aleluia. Então eu quero que você entenda o seguinte: como Davi, eu preciso viver acreditando, motivado, alegrando, esperançoso nas promessas que Deus tem para mim. Aí de vez em quando eu cobro: Deus, o Senhor não está brincando comigo não, né? O Senhor não está me iludindo não, né, Senhor? Porque o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, eu estou certo que a promessa que o Senhor fez, eu vou ver cumprida. A promessa que o Senhor fez para mim, o Senhor vai, nem que seja no último dia, mas a promessa tua não vai cair por terra, vai se realizar, porque é por ela que eu vivo, por ela que eu tenho motivação, por ela que me dá graça e alegria de continuar buscando e servindo ao Senhor. Agora veja bem, Davi tinha uma graça. Davi tinha uma graça. Ele era um homem abençoador da família. Abençoador da família. Davi não era bom pai de família não, sabe? Ele tinha uns problemas difíceis, mas ele era abençoador. Ele era preocupado com descendência. Ele era preocupado com a vida dos seus familiares. Ele preocupava, ele orava em favor da sua. Senhor, abençoa a minha família, abençoe meus filhos, abençoe a minha casa, abençoe a minha descendência. Olha, meus irmãos, aquela frase interessante: nenhum sucesso compensa o fracasso da família, né? Gente, a gente como crente, a gente tem que ser abençoador da família. Abençoador da família. Pais, reúna seus filhos e ministre a bênção que Deus deu para sua casa. Não tenha vergonha, não tenha timidez, mas por favor exerça o ministério sacerdotal que você tem na sua casa. Abençoe a sua família, a sua descendência. Preocupe com quem seu filho vai casar, com quem sua filha vai casar. Não fica aí fazendo aquelas escolhas. Se casar com riquinho, estou satisfeita. Se ele for rico e bonito, melhor ainda. Irmão, procure compreender que aquele que Deus quiser, aquele que Deus mandar, aquilo que é melhor, aquilo que vai honrar a sua descendência, a ele você deve estar orando e pedindo para Deus confirmar. Amém? Agora veja bem, Davi tinha obrigações que eu nunca vou ter na vida. Nunca vou ter, né? Há fazeres que vocês nunca vão ter. Mas Davi nunca desistiu dos serviços sacerdotais, serviços espirituais. Ele nunca desistiu. Nunca desistiu.
É como aquelas pessoas: não, hoje eu não posso celebrar a ceia porque vai passar o filme, estou assistindo um seriado tão importante, hoje vou ficar em casa 3 horas assistindo a Netflix, aquele seriado maravilhoso. Deixa para outro fazer. Não, hoje não vou na igreja, porque eu preciso estar vendo o jornal do Datena, né? Muito bem. Eu não vou na igreja hoje não, porque eu preciso ligar para minha comadre, para o meu compadre, para lembrar dele do tempo passado. Por favor, irmão, por favor. Davi, você não tinha a compaixão que Davi tinha, mas ele nunca deixou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe, de cumprir com as suas obrigações espirituais e ministeriais. Davi nunca desistiu de ofertar a Deus, nunca desistiu de ser fiel a Deus, nunca desistiu de buscar a Deus. Amém? Agora veja bem, a gente quando fala de Davi sabia render graças a Deus com salmo de gratidão. Salmo de gratidão. Ele era um homem que sabia ser grato a Deus. Chamou Asaf pela primeira vez, hein? Chamou Asaf, seus parentes. Asaf, rapaz, vamos louvar a Deus com gratidão. Eu não sei porque Davi fez isso, sabe? Não sei. Mas ele chamou Asaf. Asaf era sacerdote e era músico. Como você é músico, né? Então chamou Asaf. Asaf, é o seguinte, vamos cantar coisas de gratidão. Você entendeu? Vamos cantar louvor de gratidão. Vamos cantar louvor de exaltação a Deus. Vamos render graças a Deus, Asaf. Essa palavra que eu quero dizer para você, irmão desta igreja, por favor, vamos fazer oração, cântico de gratidão a Deus. Exaltar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Grande é o Senhor, aleluia, muito digno de louvor. Pode ficar de pé. Glória a Jesus. A cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por diante dele